Oi galera, dando continuidade aqui ao curso de React Native, então a gente fez a introdução e agora a gente vai falar sobre componentes. Então a gente tem a segunda seção aqui no guia, que o título dela é Core Components and the Native Components. Core Components, componentes do núcleo, né, já esclarecendo, são os componentes React Native. Esses componentes React Native vão ser convertidos nos componentes nativos de cada plataforma, né? Quando eu falo em plataforma, seria Android e iOS, né? Que o React Native trabalha exatamente escrevendo um código e obtendo um aplicativo nativo para cada uma dessas plataformas. E aí cada componente de núcleo, né, do React Native, ele vai ser convertido nos componentes nativos da plataforma específica para o qual você gerou o aplicativo, ok? Então, aqui ele está dando um exemplo onde eu tenho um aplicativo e eu tenho essa lista aqui. Cada elemento dessa lista, né? Aqui eu tenho o aplicativo Android, aqui o aplicativo iOS, ok? E aí eu tenho cada elemento desse aqui vai ter um view, uma imagem e um texto, né? Pelo que a gente já viu, né? Eu tenho um core component view, eu tenho um core component text, né? Que é isso que vai exibir o texto. E agora eu tenho um terceiro componente aqui, core component do React Native, que é o componente image, né? Isso no Android vai ser um view group com um text view e um image view. No iOS eu tenho o UI view, né? O UI aqui parece coisa de mineiro, o UI, né? A pronúncia americana seria essa. User interface, né? Interface com o usuário. Então os componentes de interface com o usuário no iOS, ele tem esse prefixo UI, né? Que a gente pronuncia em inglês seria UI, parecendo o UI mineiro. E aí eu tenho o UI Text View e o UI Image View, né? No iOS seriam os componentes nativos do iOS, ok? Então aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho os elementos, né? O Core Component que eu acabei de falar seria o View, o Text e o Image. Ele ainda está listando aqui o Screw View e o Text Input, que seria a caixinha de texto, e aqui um View com barra de rolagem, ok? Quando a gente converte isso para o Android, para a plataforma Android, então eu tenho o componente nativo View Group, né? No iOS seria o iView e quando a gente fala de web seria um div sem a barra de rolagem, ok? No React.js, né? Que vocês vão ver que a implementação é muito parecida se vocês estudarem, né? Lá no React.js voltado para a web, todos os fundamentos do React, né, funcionam de forma similar, ok? Mas aí eu tenho que conhecer os elementos de interface que são específicos do HTML, ok? O text, eu tenho o text view no Android e o UI text view no iOS. Lá na web, né, seria o elemento P de parágrafo, ok? Aqui o image, né, que seria o img lá na web. O scroll view seria um div na web com o scroll, né, e aqui eu tenho os componentes nativos de cada plataforma. No caso aqui à esquerda Android e aqui à direita iOS. O text input, que seria a caixinha de texto, seria o edit text do Android, o iText field no iOS. Na web seria um input type text, ok? E aí a gente tem um novo exemplo aqui, vamos ver aqui no Snack, né? O que é que a gente tem? Aqui a gente tem vai ter um screw view, né? O screw view, deixa eu tentar mostrar aqui, a gente vai ter, certo? Essa barra de rolagem aqui, ok? Se a gente estivesse usando um view, essa barra de rolagem a priori não abriria. Porém, a gente está aqui no emulador, né, que usa web, e aí naturalmente o navegador ele cria essa barra de rolagem. Então, mesmo que eu estivesse usando um view aqui, né, vamos trocar aqui, e o efeito é similar, certo? A gente só veria o efeito da troca do screw view por um view
e a não exibição dessa barra de rolagem, onde a gente não veria todo o conteúdo do aplicativo, né? Essa parte aqui do text input ficaria oculta, né? Mas isso a gente só veria no celular, certo? No dispositivo usando o Expo Go, né? Aqui nesse emulador web aparece porque é uma coisa natural para o navegador, ok? Então nessa aplicação, observa que eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui o Screwview, né, o código original, eu tenho aquele import React, né, e no React Native o que é que tem de novidade? Eu continuo aqui com o view e o text que eu já tinha, mas agora eu tenho também o componente image para exibir esse gatinho, o Screwview, que é o view com a barra de rolagem, e o text input, que é a caixinha de texto aqui onde eu consigo inserir textos, ok? Esse text aqui eu não consigo editar, né? Ele exibe um texto, não consigo editar. Esse aqui não, esse aqui é uma caixinha de texto que eu consigo fazer entradas, ok? Então nessa aplicação eu só tenho o app.js também. Aqui está o export default web, que vai apontar para essa função aqui, e na implementação eu tenho esse JSX que começa com um Screwview, certo? Dentro eu tenho um text, né? Esse texto aqui. Depois eu tenho um view que está envolvendo esse segundo texto e esse gatinho, né? Então eu tenho esses dois elementos aqui dentro de um view, certo? A imagem, né? Observa na imagem o que é que eu precisei fazer aqui. Na imagem eu dou o source, né? O source aqui a localização, né? Eu tenho uma URI, certo? É o endereço aqui onde está a imagem. Se eu colocar aqui, por exemplo, no navegador, eu vou conseguir ver a imagem do gatinho, certo? E tenho, através do style, né, do estilo, eu consigo definir largura e altura, né? Ela tem largura e altura igual. Eu poderia alterar aqui, por exemplo, 300 e 300, né? E ele iria esticando essa imagem. Ok, vamos voltar aqui ao original. E eu tenho o text input aqui, que basicamente tem um default value, ok? Que apareceu aqui. A gente vai ter um vídeo específico sobre text input e outro específico sobre image. E eu tenho um style aqui que define a altura, né? Por exemplo, poderia deixar mais baixinho aqui, ó, certo? Ou mais alto, dependendo do interesse. Eu tenho a cor de borda cinza, ok? Essa borda aqui. Se eu não definir essa cor, é porque ele está com border width 1, né? Se eu não tiver esse border width aqui, ele não exibe essa borda, ok? E aqui eu poderia, por exemplo, colocar outra cor, né? Estou colocando aqui o nome red, né? Vermelho. Poderia ser um RGB também, né? 0000 RGB, B de blue, né? Então se eu colocar aqui um FF vai ficar azul, né? Ou se colocar assim vai ficar verde, né? RGB, o segundo componente é o verde. E se fosse o FF na frente ficaria vermelho, né? Os três componentes, ok? Default value, pronto. E basicamente é isso, ok? Uma parte importante de entender o React Native, a gente precisa entender essa questão de sempre ter o retorno de uma função ou de uma classe. A gente já vai falar sobre isso. Uma função, uma classe que retorna um JSX, né, que é esse código aqui, e sempre a gente está falando em componentes, certo? Então a gente falou em componentes do núcleo, componentes nativos, né? Então isso aqui, Screwview, text, view, image, né? Text input são core components, que a gente viu que são componentes que vão ser convertidos nos componentes nativos, e a gente sempre tem o retorno, né, de um JSX, e esse JSX aqui na verdade está criando um novo componente, que é um componente que é criado pelo desenvolvedor, certo? Então tudo é componente. Você vai agrupando componentes.
criando novos componentes, ok? React Native, ele funciona nessa base aí dos componentes que são definidos através de códigos JSX, ok? A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre, em um próximo vídeo, sobre JSX. Então, sumarizando aqui sobre componentes, eu tenho React Components, né? Componentes React. Lembra que eu tenho o React.js, né? Que é a parte de web, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, React.js org, né? Essa página aqui, React.js, ok? O React.js tem a opção em português, ok? Português Brasil, PTBR, beleza? Então ele tem essa versão web e tem o React Native, que é esse aqui que a gente está olhando, que é voltado para mobile. Então os componentes JS, né, web, são componentes React também. Mas aí a gente está focado nessa parte mais escura aqui, que são os componentes React Native, né? Dentro deles a gente tem os Core Components, né? Que são os componentes que a gente está começando a ver aí, né? O View, o Text, o Image, né? Eu tenho componentes da comunidade, ok? Que são componentes pela comunidade de desenvolvedores React Native. Deixa eu ver aqui, tem aqui, ó, onde eu tenho os Native Components e tal. E eu tenho aqui os componentes da comunidade, ó, Native Directory, ó, React Native.directory. Eu tenho uma série de componentes criados e disponibilizados pela comunidade, tá? Então vou procurar aqui alguma coisa, notifications, tá? Então aqui são componentes voltados para notificações, ok? Dependendo do teu interesse, a gente vai procurando aqui. Fab, né? Fab são aqueles botõezinhos que no mobile fica em geral no canto inferior direito, né? Por exemplo, na aplicação do Gmail, a gente tem para criar um novo e-mail, certo? Fab é de floating action button, botão de ação flutuante, ok? É muito comum nas interfaces mobile, tá? Então eu tenho os componentes do core, eu tenho esses componentes da comunidade que ajudam bastante, tem muita coisa pronta, tá? E tem, como eu estava falando agora há pouco, os seus componentes, né, que vocês vão criando, né, à medida que estão desenvolvendo em React Native, tá? Então vamos aqui para a terceira seção, né, a parte de fundamentos, e ela começa falando exatamente de componentes, né, de você criando seus componentes. Então vamos ver aqui, eu tenho a implementação funcional e a implementação por classe, né? Então vamos começar vendo esse exemplo aqui. E agora eu quero criar meu próprio componente, tá? Então eu aqui é app.js, export default cat está aqui. Observe que eu não usei um view, né? O view ou screw view ou algum elemento que agrupe elementos vai ser necessário só quando eu tiver dois ou mais componentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tentei dois text, tá? E aí eu preciso de alguma coisa que agrupe, né? Eu gosto sempre de prestar atenção nas mensagens. Então observa aqui, ó, a mensagem adjacente JSX elements devem ser envolvidos em uma tag que agrupe eles em close. Vamos ver uma tradução melhor. Translate aqui. Envolvente, tá? Então toda vez que vocês verem esse termo adjacente JSX elements, né? Então lembra que vocês têm que envolver esse cara. Você pode usar um view, um screw view, certo? Então isso aqui resolveria, ok? A gente pode resolver também com um
elemento desse aqui, ó, só abre e fecha. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu chamo esse cara aqui. Eu acho que é React. Acho que é o React. Se a gente fosse colocar por extenso, seria esse cara aqui. Ok? Que a gente também poderia ter importado aqui, certo? E ainda precisaria do React ponto. Ok? Mas isso tudo pode ser simplesmente sumarizado dessa forma aqui. Ok? Um detalhe desse cara aqui, aí você diz, ah, mas por que você sempre não usa isso? Esse cara aqui não dá certo de usar um style aqui, por exemplo. Então ele tem essa limitação, certo? Aqui vai dar pau. Tá? Ele tem essa limitação. Se é só agrupado, não precisa de estilo nenhum, beleza. Mas se eu precisar de estilo, aí usa o view, ok? Então, vamos seguir aqui em frente. O mesmo componente com implementação de classe, né? Então lembra, a gente tem que definir uma classe, né? Então export default cat agora é uma classe que extends component, né? Lembrando que component também poderia não fazer esse import e aqui usar react.component, ok? Mesma coisa, tá? Vamos seguir em frente. Então aqui ele está explicando o que eu acabei de explicar, certo? E vamos seguir em frente. Pronto, próximo assunto, JSX, ok? Próximo vídeo.